nossa lógica de administrar a água no Brasil está fundamentalmente errada. E a prova disso, a prova de que essa lógica está errada é o fato de que a cidade de São Paulo viveu nos anos de 2014 e 2015 a pior crise hídrica da sua história, numa situação paradoxal em que a gente tinha enchentes se formando nas ruas da cidade por causa dos rios que estão canalizados e correndo debaixo do asfalto, mas não tinha água entrando pela torneira. A prova clara de que a gente administra mal a água que está circulando pelo território, não só da cidade de São Paulo, como de todo o Brasil. Para entender onde essa lógica está errada e quais são as oportunidades que as eleições municipais de 2016 apresentam para a gente transformar a nossa maneira de lidar com a água, eu conversei com a Marúcia Wetley, da Aliança pela Água, e a gente começou a nossa conversa por uma pergunta que eu acho fundamental nesse momento. Será que a crise hídrica realmente acabou? A estiagem em 2014 e 2015, ela foi um momento agudo de um problema crônico. A estiagem, ela fez o quê? Ela fez com que todos os problemas de gestão, de má gestão da água, de desperdício, de perdas, de poluição, de falta de transparência viessem à tona. Não é possível, nós estamos assim, século XXI, que a gente continue cagando na água que a gente bebe, convivendo com rios na qualidade que a gente tem. Teve agora em março, a SOS Mata Atlântica lançou aqueles dados do monitoramento de qualidade da água que eles fazem. Assim, é lamentável, eles monitoraram 181 rios em 11 estados, não acharam nenhum rio com qualidade ótima. Para a gente conseguir sair dessa situação em que os rios estão virando esgotos rapidamente, a gente precisa primeiro entender quem manda na água no Brasil. Água está em diferentes dimensões da nossa vida. Desde a água que a gente usa em casa, até a água que precisa para produzir nossos alimentos, até o seu celular vai precisar de água para ser produzido, etc. O arcabouço de leis e instituições e fluxos de decisão para cuidar de uma coisa tão complexa, obviamente é complexo. No Brasil a gente tem desde a da Constituição Federal, e ali já tem uma definição, existem rios que são estaduais e rios federais, não existem rios municipais. Mais para frente, em 97, o Brasil aprova uma lei que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que fala que a gestão deve ser por bacias hidrográficas. Então essa lei ela cria bacia hidrográfica, usuários, comitês de bacia para gerir isso daqui e alguns instrumentos. Um dos instrumentos mais importantes criados por essa Política Nacional de Recursos Hídricos é a outorga. Outorga é a permissão de retirada, de captação dos recursos hídricos para a prestação de um serviço. A Sabesp, por exemplo, tem uma outorga para captar a água e abastecer a cidade de São Paulo. Onde é que está o município nessa lei? O município ele faz parte do comitê de bacia, da bacia onde ele está. Ele não tem um grande protagonismo, ele não define sobre a outorga, ele não regulamenta usos. O que a gente percebe nessa história que a Maru acaba de nos contar é que a lógica de tomada de decisão sobre os rios está muito pouco conectada com quem vive, trabalha e gerencia, administra as cidades do Brasil, né? O que ela acaba de dizer, os municípios não têm nenhum protagonismo na decisão de como a água vai ser administrada. Talvez esse seja um dos grandes problemas na nossa lógica de administrar a água. Uma grande cidade como São Paulo precisa começar a pensar em diversificar suas fontes de água. A gente hoje tem como fonte de água para abastecimento público represas, tá? Represas da Sabesp. As represas, elas são talvez as fontes de água mais vulneráveis a um evento climático extremo de seca, porque se parar de chover, elas não enchem e elas evaporam. Mas essa é a nossa única fonte. Então a opção que nós estamos fazendo é, vamos ter várias represas. Vamos não só buscar água na bacia do Piracicaba, mas vamos buscar água na bacia do Paraíba do Sul, vamos buscar água na bacia do Vale do Ribeira, trazer mais essa água para cá, não tratar o esgoto, continuar tendo enchente, continuar tendo perda, ou seja, é um tipo de modelo que ele não é mais sustentável. Ainda é uma visão muito antiga da gestão da água, né? Que é uma gestão da água linear. A água passa, eu trago de lá para cá e jogo ela embora. Uma outra lei, e aí a gente vai se aproximar do município,
é a lei de saneamento. Essa lei foi aprovada em 2007. Ela fala que os serviços de saneamento são água, esgoto, drenagem e lixo. O titular desses serviços é o município, até reconhecendo algo que não é explícito na Constituição, mas é subentendido, que é uma das atribuições originárias do município, é o interesse local. E existe o entendimento de que, você garante água, esgoto, coleta de lixo e evitar enchente, tem uma questão local. Essa lei do saneamento básico é uma enorme oportunidade para a gente se relacionar com os rios e com a água de um jeito novo. Basicamente, o que a Maru está nos dizendo é que a gente tem que resolver a crise hídrica não só a partir da água que entra pela torneira, mas também muito a partir da água que sai pelo ralo. Na hora que você começa a olhar as várias interrelações, como é que uma cidade vai ser saudável, vai circular, vai ter os serviços, etc., quanto mais a gente conseguir conceber uma coisa de um metabolismo, né, que recicla, que renova, etc., a chance de ser mais bem sucedido é melhor. O que a lei traz de novo, digamos assim, que eu acho que é o grande recado aí para os candidatos, tanto para o executivo como para o legislativo? A lei de saneamento, ela traz alguns instrumentos que são poderosos para que o município possa se apropriar do saneamento numa visão mais ampla de saneamento, saindo dessa visão antiga, que saneamento é resolver as valas sujas, esgoto, etc., uma coisa que a gente não consegue resolver, para um conceito mais amplo de manejo integrado da água no território do município. Vai estar vinculado aqui a um plano municipal de saneamento. A lei diz coisas obrigatórias que esse plano tem que ter, entre elas um plano de contingência para a situação de emergência. A lei diz que esse plano tem que ser atualizado a cada 4 anos, tem que ser discutido por um Conselho Municipal de Saneamento, e esse plano ele tem que abordar a questão do abastecimento de água, a questão do esgotamento sanitário, da despoluição dos rios, da drenagem, da questão dos resíduos sólidos e seu impacto sobre a água, e até da reestruturação do espaço urbano, que à medida que você vai melhorar os rios, você vai acabar resultando em reestruturação do espaço urbano. Pensando nessas coisas, o plano municipal ele é uma mega oportunidade, né, de reencontro com essa parte tão estrutural de uma cidade, são os rios, né, que vão determinar até se a cidade vai ser um sonho ou um pesadelo. A gente está caminhando para um pesadelo, mas eu acho que boa parte das pessoas que moram em São Paulo gostariam de caminhar para um sonho, sabe?